Olá, o tema de nossa aula hoje é o tratamento das maloclusões de classe 1. Lembrem que as maloclusões elas podem ser divididas em três dimensões. Nós temos a dimensão vertical, a dimensão sagital e a dimensão transversal. Hoje nós iremos falar sobre o grupo de dimensões sagitais. E dentro desse grupo nós podemos perceber que existem três tipos de classificações, que é a classe 1, classe 2 e classe 3 de Engel. Iremos falar sobre isso. Bem, antes de tudo, é bom entender que existe a questão do padrão facial 1. O paciente tem uma face padrão 1, que seria aquela face em que ela apresenta excelentes características faciais. A gente tem a questão da classe 1 esquelética, que é quando cefalometricamente o paciente apresenta o ângulo ANB normal, dentro de normalidade, maxila e mandíbula bem posicionadas entre si, e nós temos a classe 1 dentária. A classe 1 dentária, por sua vez, ela é classificada segundo Engel quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior ela vai ocluir na cúspide, no sulco ocluso mesovestibular do primeiro molar inferior. Isso nos diz que nessa aula nós iremos tomar atenção nisso, quando o paciente apresenta a maloclusão de classe 1 dentária. Exatamente o que eu acabei de falar. Quando a ponta da cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco ocluso mesovestibular do primeiro molar inferior, é quando temos, então, essa relação de classe 1. Bem, a neutrooclusão, ela se caracteriza quando o paciente apresenta essa relação de molar correta, no entanto, outros dentes apresentam problemas. É o caso de uma mordida aberta, é o caso de sobremordida profunda, que já seria um problema vertical, quando o paciente tem apinhamento, diastemas ou cruzamentos dentários. Nessa aula, nós iremos nos ater aos maiores problemas que acometem quando o paciente tem uma relação de classe 1, que são os problemas de falta ou sobra de espaço, que por sua vez são os diastemas e os apinhamentos, ou biprotrusões. Bem, podemos classificar os diastemas em basicamente três tipos. Nós temos os diastemas fisiológicos, como o nome já diz, são diastemas normais. Nós temos os diastemas patológicos, e aí a gente tem como classificação os diastemas localizados e generalizados. E nós temos os diastemas provocados. Bem, os diastemas fisiológicos são aqueles presentes na dentadura decídua e mista. Exemplo, nós temos espaços primatas, que são espaços presentes na arcada da dentadura decídua, que estão nas mesiais dos caninos superiores e distais dos caninos inferiores, que eles funcionam como um mecanismo de compensação. Outro diastema fisiológico que frequentemente é controverso, na verdade gera uma série de discussões interdontistas, é a questão da fase do patinho feio. Muita gente acha que essa fase é uma fase que necessita de um aparelho ortodôntico, enquanto que sabemos que esse diastema de 1,5 a 2 milímetros presente entre os incisivos centrais superiores na fase de dentadura mista, ele é normal, ele é fisiológico. Isso quando ele acontece antes da erupção dos caninos. Assim que os caninos irromperem, eles vão tender a fechar esses diastemas. E aí a gente vai ter, então, a correção da maloclusão. Então, em geral, esses tratamentos não devem ser feitos antes da erupção dos caninos, se o paciente tem 1,5 a 2 milímetros. Claro que se ele tiver um diastema muito exagerado, muito grande, e aí o paciente pode apresentar isso. Se ele tiver, por exemplo, um freio labial hipertrófico, ou tiver um mesiodens, esses sim exigem tratamento. Bem, os diastemas patológicos, ele acontece em uma série de situações. Então, por exemplo, quando na presença de mesiodens, pacientes que geralmente têm uma questão genética também, pacientes que os pais
eles têm diastemas frequentemente, esses filhos também podem apresentar. Casos de microdontia, que os dentes do paciente são pequenos, têm tamanhos diminuídos, com isso acaba sobrando espaços. Casos de agenesias, nesses casos de agenesias, como a gente tem a falta de dentes, eles acabam que essa falta de dentes faz com que sobre espaço entre os dentes. E aí a gente acaba tendo, portanto, espaços sobrando. Freio labial hipertrófico, nesse caso também o freio labial quando em inserção baixa ele provoca os diastemas. Hábitos bucais, por exemplo, sucção de dedo, sucção de chupeta, e ainda doença parodontal. Os diastemas frequentemente eles são sequelas de uma doença parodontal. Esses diastemas patológicos, todos eles devem ser tratados, então devem ser realizados, caso o mesodens ou o paciente tiver um freio labial, deve ser removido. Depois o paciente vai colar os aparelhos, vão ser colados, depois alinhados e nivelados, e em seguida esses aparelhos eles devem ser, esses espaços devem ser fechados, considerando a discrepância de Bolton do paciente. Nunca esquecer, deve-se sempre realizar o cálculo do Bolton. Caso o paciente tenha falta de espaço, falta de material dentário superior ou inferior, ou ambos, deve ser feita a anatomização com resina ou facetas. Nós temos diastemas provocados, são aqueles quando acontecem por causa de algum tipo de procedimento que foi feito de disjunção. Então, o ortodontista usa um disjuntor de junta e vai ter um diastema. Cuidado com esses diastemas, nunca devem ser fechados até que haja malformação óssea na região da sutura palatina mediana. Isso é muito importante, tá, gente? Bem, mas o que a gente vai se ater mais a hoje são os problemas de falta de espaço, ou apinhamentos, ou quando a gente tem um paciente que apresente uma biprotrusão, por exemplo, em que os dentes acabaram vestibularizando para além do que deveria, porque existia uma falta de espaço também na arcada dentária. Bem, em casos de apinhamentos, vestibularização dos dentes também, em caso de biprotrusão, nós temos basicamente 3 possibilidades: a expansão dentoalveolar, o recontorneamento ou as extrações. Expansões dentoalveolares devem ser feitas em todo caso, obviamente que não. Nas expansões dentoalveolares, aqui eu coloquei um exemplo de utilização de um biélice para poder expandir a arcada dentária, mas poderia ser, por exemplo, uma utilização de um quadrihélice ou de um disjuntor numa criança, ou ainda com o próprio fio ortodôntico, pode ser feito uma projeção dos incisivos para obter espaço, para ganhar espaço. Então, em todos esses casos aí, essa expansão dentoalveolar, ela só deve ser efetuada quando o paciente permite, quando a projeção dos incisivos permite isso. Então, os incisivos devem estar mais verticalizados, o paciente deve ter um perfil mais reto, para que aí consiga ser feito esse tipo de procedimento. Bem, o recontorneamento é um tipo de procedimento bastante utilizado quando a gente quer espaço na arcada dentária. O que seria o recontorneamento? Seria um desgaste interproximal planejado, então ele não é feito de qualquer maneira, ele tem que ser feito de uma maneira planejada para que a gente desgaste o que a gente precisa, o mínimo necessário, que visa obter espaço para alinhar e nivelar os dentes. Então, cuidado com o limite do desgaste. Muita gente pergunta: será que esses desgastes vão causar sensibilidade dentária? Bem, se não for respeitados alguns critérios, com certeza. Então, um dos critérios que devem ser realizados é exatamente o tamanho desse desgaste, o limite desse desgaste. O limite dele deve ser a metade do esmalte interpersonal. Então, se for feito além desse tamanho, desse desgaste, a gente poderá ter problemas sim. E a coroa também não deve ser desgastada além da largura da raiz. Isso vai formar degraus. O que eu defino? Como é que eu defino se eu vou fazer um desgaste, se eu vou fazer uma extração ou se eu vou fazer uma expansão dentoalveolar? Alguns fatores aí eu pontuei para vocês. Então, primeiro, o grau de apinhamento dentário é fundamental.
A gente sabe que pacientes que apresentam discrepâncias suaves a moderadas até no máximo 8 a 9 milímetros, eles podem fazer recontorneamento. Acima dessa quantidade, a gente deve sempre optar pelas extrações de premolares, frequentemente. Também nós temos a questão da protrusão dentoalveolar. Então, se a gente tem um paciente que tem um dente mais protruído, mais vestibularizado, e que gere um perfil mais convexo, e também essa seja a queixa do paciente, a gente geralmente opta pelas extrações. Caso o paciente não, ele aceita aquele perfil mais protruso, não é a queixa dele, e ele tenha um apinhamento que permita fazer os desgastes, pode ser feito desgastes. O perfil facial também deve ser considerado. Em pacientes com os dentes mais verticalizados, que apresentam os incisivos mais lingualizados, ou os perfis faciais mais achatados, eles devem ser realizados, então, ou o desgastes associado à vestibularização, ou apenas a vestibularização dos dentes. Bem, então quando é que a gente indica os apinhamentos? Corrigir o apinhamento com o recontorneamento. Em apinhamentos suaves a moderados, de até 8 milímetros. Casos em que a gente quer fazer uma compensação da discrepância de bulto. Casos para compensar genesias, então o paciente tem a genesia dentária, então pode ser feitas desgastes para compensar essa genesia, ou casos de macrodontia, que o paciente apresenta dentes muito grandes. Esse desgaste. Bem, nós temos algumas opções. Então podem ser utilizados brocas de tungstênio, brocas diamantadas ultra fina, e aí eu destaco uma broca que eu uso bastante, que é a broca 2200. É uma broca bem fina, ela me dá excelente resultado. Lixas de aço, e aí também não fazendo analogia a nenhuma marca, mas eu gosto muito de utilizar a broca da Orico, que é uma broca bem interessante, uma lixa bem interessante, e também os discos abrasivos. Né, aqui eu pontuei para vocês os discos diamantados que servem para fazer desgastes interproximais. E aí eu gosto muito de usar ele o monofácie, que ele corta apenas em uma das faces, para que a gente tenha maior controle desse desgaste. E à nossa direita nós temos aí uma lixa de aço sendo usada para fazer um desgaste interproximal. Fazer esses desgastes interproximais. Bem, primeiramente, pode ser feita a separação prévia dos dentes, se o ortodontista não se sentir muito confortável para fazer sem essa separação. De fato, com a separação facilita, porque a gente torna o espaço interproximal mais aberto, então facilita a inserção dessa broca. É feita a seleção da broca que vai ser utilizada, ou do dispositivo que vai ser usado. Então, geralmente, superfícies mais convexas, como caninos, premolares e molares, eu gosto de usar a broca diamantada 2200, que é essa de corte ultrafino. Né? E aí tem um detalhe importante de como fazer esse desgaste, que eu vou mostrar logo em seguida. Dentes que apresentam mais planas, por exemplo, incisivos, eu prefiro usar os discos diamantados, porque eles dão um corte mais reto, ou também desgastar com lixa, pode ser utilizados também. As lixas, elas podem ser usadas, mas elas vão demorar mais tempo o operador fazendo desgaste do que os discos diamantados. Discos diamantados, cuidado para não fraturar o disco e não causar degraus. Então ele deve sim entrar na superfície e sair de maneira retilínea. Então aqui eu mostro para vocês o detalhe da broca. Note que a broca ela não começa perpendicular ao plano oclusal do dente. Então a gente começa a fazer um desgaste por vestibular com a broca inclinada em 45 graus, de acordo com o plano oclusal do dente. Então a gente começa com a pontinha da broca, ela vai entrar pelo espaço interproximal por vestibular. Em seguida, nós iremos inserir agora por lingual, também 45 graus, com a superfície oclusal do dente. Só depois então, de eu fazer esse desgaste por vestibular e por lingual em 45 graus, detalhe, tá, gente? De cervical para oclusal, eu vou quebrar meu ponto de contato
e aí eu vou fazer o recontorno do dente. O que eu chamo de recontorno do dente? Neste momento, eu irei dar a forma ideal desse dente, a anatomia desse dente. Né? Lembrar, pessoal, que aqui nesse caso ó, eu tenho um apinhamento anterior, mas eu planejei fazer um desgaste desde o pré, então eu vou distalizando esse pré, distalizo depois o canino planejadamente, para só depois eu inserir o canino, o incisivo na minha mecânica. Né? Se eu for fazer a inserção do canino aí, do incisivo aí logo nesse início, eu vou acabar vestibularizando esse dente. Né? E se essa não é a intenção, se eu planejei o desgaste para evitar a projeção desse incisivo, eu vou desgastando de posterior para anterior, distalizando os dentes para poder conseguir inserir na mecânica. Lembrar que eu posso fazer radiografias, medir esse esmalte interproximal para saber quanto que eu vou fazer de desgaste. Né? 0,5 milímetro aí nessa média, nessa faixa. Incisivos eu consigo desgastar menos do que os prés, porque a faixa de esmalte interproximal ela é menor. Então aqui tem um caso clínico de um paciente que apresentava uma pequena mordida aberta, falta de espaço na região anterior. Né? Se a gente usasse um fio logo sem fazer esses desgastes, eu poderia projetar mais e abrir mais essa mordida. Eu fui fazendo desgastes posteriores, né? Inserindo os meus premolares na minha mecânica, para só depois eu inserir os meus incisivos. E aí está mostrando o paciente numa fase mais adiantada da linha do nivelamento. Depois eu usei um arco base ativado para fazer uma extrusão dos incisivos superiores. E aí fazendo extrusão, usando depois fios mais espessos no final da finalização ortodôntica e em seguida usando elástico para finalizar meu caso. Aí o caso finalizado. Bem, cuidados pós-operatórios, o paciente, geralmente o ortodontista se preocupa muito com a questão da sensibilidade, né? E aí a gente pode formular o flúor para o paciente fazer logo depois da colocação de realizar os recontorneamentos, a gente aplica a camada de flúor e também o paciente pode fazer bochechos diários. Importante salientar que se a gente respeita aquelas diretrizes iniciais, a gente não tem problemas com sensibilidade, certo? Sempre após a realização desse desgaste com bronca ou com disco, é aconselhável a gente usar uma lixa de aço para poder fazer o refinamento dele, para poder fazer o polimento, o acabamento e por último eu sempre uso a lixa de resina para dar o polimento na superfície de esmalte, deixá-la bem lisa, bem brilhante, para evitar que esse esmalte ele fique poroso e aí acumule placa bacteriana. Bem, você tem um paciente que ele tem uma protrusão, que ele tem um apinhamento, que ele tem uma protrusão dentoalveolar e ele é classe 1. E aí, gente, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês sobre o protocolo de extrações para o paciente classe 1. Né? Então, eu tenho procedimentos que podem ser realizados com vestibularização, contorneamento, quando eu tenho apinhamentos mais suaves ou um perfil menos convexo. E aqueles pacientes em que eu tenho um perfil mais convexo, que eu tenho uma protrusão mais importante e que eu tenha um apinhamento acima de 9 milímetros, aí eu opto pelas extrações. E aí nós temos 2 protocolos apenas, ou 4 prés ou um incisivo inferior. E se o paciente tem todos os dentes, é esse o protocolo. Ah, o paciente não tem um dente 15, eu vou extrair 3 premolares. O fato é que o paciente sendo classe 1, eu preciso extrair dente nos 4 quadrantes. Ou se eu já tenho perda em 1 ou 2 quadrantes, eu preciso remover mais 2 dentes nos demais quadrantes. Eu preciso manter a simetria dessa arcada. Porque o paciente não é subdivisão, ele não tem um lado classe 1 e um lado classe 2. Então não devo fazer as extrações assimétricas, e sim simétricas. Falarei sobre incisivo inferior posteriormente. Bem, esse caso aqui é um paciente, ela tinha um perfil convexo, tinha queixa de uma protrusão dentoalveolar. Então, nesse caso aqui, foi realizada, a paciente tinha uma protrusão dos incisivos, uma bastante vestibularização, esses incisivos tanto superiores quanto inferiores, o que a incomodava bastante no tratamento anterior. Então, foram feitas novas documentações
novas radiografias, e aqui percebe-se exatamente essa protrusão aí bem importante. Notem como os incisivos superiores e inferiores estão muito vestibularizados. Ela tinha todos os dentes na arcada. Foi feita a extração de 4 prés, 14, 24, 34, 44. Lembrando que a gente opta por fazer extrações dos prés mais próximo ao problema. Então, se meu problema são os incisivos, eu extraio os meus primeiros pré-molares. Ah, não, meu problema eu não tenho problema nos incisivos. Na região mais média ou posterior, eu posso optar pelas extrações dos segundos pré-molares. Ou quando eu quero fazer uma mecânica que permita a maior perda de ancoragem, eu não tenho um perfil tão reto, tão convexo, eu quero que haja perda de ancoragem, eu também posso optar pelas extrações dos segundos pré-molares. Técnica de retração, aí o paciente finalizado. Tem um espaço ali na distal do dente 25, então ele seria anatomizado nessa região, o paciente tinha uma restauração ali deficiente, então, de amálgama, então foi planejado fazer então essa restauração de resina. E aqui a gente observa o antes e depois da paciente, uma melhora do perfil, um sorriso muito mais harmônico, muito mais interessante. Um melhor selamento labial também. Eu vou mostrar para vocês a parte de extração de incisivo inferior, uma parte 2.